Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre átomo e tabela periódica, dando início ao capítulo 2 do módulo de vocês. Desde a antiguidade, as pessoas já se questionavam como as coisas surgiram e de que eram constituídas. Na Grécia Antiga, alguns filósofos já colocavam suas ideias, expressando-se acerca do tema. Tales de Mileto postulava que tudo era composto de água. A partir de moléculas de água, as coisas eram formadas. Leucípido e Demócrito postularam a teoria atomista, que falavam que a matéria era composta por partículas indivisíveis. As coisas poderiam ser quebradas e, a partir de um dado momento, não davam mais para ser quebradas porque as partículas não se dividiam mais, e chamaram essas partículas de átomos. Em seguida, Empédocles postulou que as coisas eram formadas por 4 elementos primordiais: a junção de moléculas de terra, água, ar e fogo constituíam as coisas. Depois, Aristóteles vem com a ideia de que a matéria primitiva era base para tudo que existia materialmente, ou seja, existia uma substância primitiva de formação de tudo que existe, presente em todas as coisas. A partir daí, a teoria, os postulados de Leucipo e Demócrito começaram a ter mais relevância, porque estavam embasados também nas ideias de Aristóteles. Para a evolução dos modelos atômicos, foi necessário empreender o método científico para que fossem formuladas as teorias. Uma teoria é uma explicação para as leis que pode ser substituída por outra teoria mais aceita em um dado momento. Existe uma teoria e, com base em novas evidências científicas, eu posso sugerir a substituição dessa teoria por outra que se adeque melhor à lei que está sendo tratada. A lei é a generalização sem restrição, cientificamente embasada, ou seja, se acontece alguma coisa, como por exemplo, a evaporação da água a 100 graus Celsius a 0 metros de altitude com relação ao nível do mar. Isso é uma lei, isso acontece em qualquer lugar do planeta, não podendo ser alterada e é cientificamente embasada, pois, quando repetida, dá sempre o mesmo resultado. Com base nisso, são formados os modelos científicos, que são as representações simplificadas de um sistema mais complexo. Ao lado, vocês podem ver um modelo científico do método científico. Primeiro, fazemos a observação e montamos uma hipótese. Vamos para o experimento para testar e ter os resultados. Em seguida, vira uma lei. Se for testada e tiver o mesmo resultado em todos os lugares do mundo. E por último, ela vira uma teoria e daí surgem os modelos científicos. Tudo isso só é possível graças aos postulados dos filósofos lá no início das ciências e dos cientistas na época atual. Porque o postulado é uma afirmação ou proposição que não podem ser comprovados, mas são admitidas como verdadeiras, porque pelo uso da lógica faz sentido. Com base nos postulados, nós elaboramos uma hipótese, vamos para os experimentos e, a partir dos resultados, postulamos as leis, as teorias e daí surgem os modelos científicos. Com base nas leis de Lavoisier e Prost, que já estudamos em aulas anteriores, John Dalton publica o primeiro modelo atômico em 1808. Ele considerava o átomo como uma partícula maciça, esférica e indivisível, que não poderia ser criada, destruída ou transformada. Em sua teoria, Dalton postulava 5 pontos
para o seu modelo atômico. O primeiro, que a matéria é constituída de pequenas partículas denominadas de átomos, que significa que não se divide. Um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho apresenta propriedades iguais e constitui um elemento químico. Logo, se os átomos são iguais, vão pertencer ao mesmo elemento. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. A combinação de átomos de um mesmo elemento de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Como assim? A água, por exemplo, é uma combinação de átomos de um mesmo elemento e de elementos diferentes. H2O, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Nós aprofundaremos melhor esses postulados, pois eles seguirão para os próximos modelos, servindo como base para as teorias seguintes. As proposições de Dalton possibilitaram a interpretação de determinados comportamentos da matéria, como, por exemplo, o rearranjo das partículas para a formação de uma nova substância, e apontaram novos direcionamentos aos estudos das transformações químicas e dos processos que ocorreram com as unidades estruturais da matéria. Como Dalton considerava o átomo uma partícula maciça, esférica e indivisível, tal qual uma bola de sinuca, o modelo de Dalton também é conhecido como o modelo bola de sinuca. Os elementos químicos e as substâncias simples e compostas. Lavoisier já falava que substância composta é toda que pode ser decomposta pelo recebimento de energia, e substâncias simples não podem ser divididas em outras. Aí surge a percepção da existência de substâncias formadas por átomos iguais ou diferentes entre si. Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes e são decompostas pelo recebimento de energia. É o que acontece, por exemplo, com um processo chamado eletrólise da água, que através de descarga elétrica por um polo positivo e outro negativo, a água é decomposta em átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. As substâncias simples não podem ser divididas em outras, pois são formadas apenas por átomos do mesmo elemento químico, como o oxigênio e o hidrogênio. Juntos formam uma substância composta. As moléculas são unidades que constituem a substância. Toda substância é formada por moléculas de elementos iguais ou diferentes. No final do século XIX, William Crookes realizou experimentos que comprovaram a natureza elétrica da matéria, através de um experimento chamado de ampola de Crookes, que era preenchida com a quantidade controlada de gás sob baixa pressão e submetida a uma corrente elétrica. A partir desse experimento, ele observou que raios luminosos saíam do eletrodo negativo, chamado de cátodo, em direção ao eletrodo positivo, chamado de ânodo. E com esses resultados, foi necessário propor novos modelos relacionados à natureza elétrica da matéria, pois o modelo de Dalton não explicava essas observações. Com base nessas observações, em 1898, Joseph Thomson descobriu partículas menores que o átomo. Essas partículas possuíam carga elétrica negativa e massa desprezível. Ele as chamou de elétrons. Esse modelo considerava o átomo uma esfera uniforme, carregada positivamente e com cargas negativas em seu interior. O modelo de Thomson obteve mais aceitação por apresentar explicações sobre alguns comportamentos da matéria ainda não compreendidos. Só que Thomson não definiu as cargas positivas, apenas indicou a presença delas. A matéria, em seu estado natural, é neutra.
tem carga elétrica total nula. Logo, a presença de carga negativa, os elétrons, indicava também a presença de carga positiva. Para ser neutro, o total de carga negativa deve ser igual ao total de carga positiva, anulando uma a outra. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novos aparelhos, Rutherford propõe o modelo do átomo com núcleo. O trabalho de Rutherford tinha como objetivo determinar as características das emissões radioativas dos átomos. E em 1909, os cientistas buscaram desenvolver experimentos utilizando partículas alfa provenientes de polônio, um elemento químico, em folhas finas de metais. Só que os resultados obtidos não foram animadores, exceto com lâminas de ouro. No início do século XX, já se sabia que o átomo era composto por carga positiva e que as partículas alfa também eram positivas. Esperava-se que no experimento as partículas acertassem os átomos da lâmina e voltassem sem atravessá-la. Mas o que aconteceu foi que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvio. Um número pequeno desviava e uma quantidade menor ainda era completamente refletida pela lâmina. Afirmou-se então que a matéria era formada em grande parte por um espaço vazio onde estariam os elétrons, e dessa forma o átomo seria descontínuo. Rutherford sugeriu também que o átomo era constituído por uma parte central, pequena e maciça, que concentrava quase toda a massa do átomo e toda a sua energia era supostamente positiva, os prótons. Posteriormente, ele denominou essa área como núcleo, e que o átomo era formado também por um espaço vazio, denominado eletrosfera, que continham os elétrons com carga negativa. Niels Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, que apresentava algumas contradições. Falava que o comportamento dos elétrons ao redor do núcleo era incerto. No entanto, para a física clássica e a teoria da época, era postulado que toda partícula com carga elétrica em movimento perderia energia e sua velocidade diminuiria até que os elétrons parassem completamente, chocando-se com o núcleo. Mas na prática isso não acontecia, foi verificado através dos experimentos e Bohr propôs um novo modelo atômico. O modelo atômico de Bohr ampliava o de Rutherford e por isso também pode ser chamado de modelo Rutherford-Bohr. Bohr propunha que os elétrons se moviam em torno de órbitas circulares e em níveis fixos de energia, com regiões bem definidas, sem ganhar ou perder energia. Ele chegou a essa conclusão com dados experimentais sobre o átomo de hidrogênio e estabeleceu que cada nível apresenta uma energia correspondente e que o elétron poderia mudar de um nível para o outro, onde os níveis mais distantes do núcleo seriam os mais energéticos e as camadas mais próximas do núcleo apresentavam menos energia. Logo, um elétron, ao absorver energia, salta de um nível menos energético para outro mais afastado do núcleo e mais energético. E ao perder a mesma quantidade de energia, o elétron retornava para o seu nível de origem, liberando energia em forma de luz.